José Eustáquio, um desafio. Boa noite. Boa noite. Obrigado, né, pelo o convite e obrigado pela alegria também de estar aqui. E que bom que estamos reiniciando, né? Então ainda há tempo, e em tempo, né, de Feliz Ano Novo. Nunca que é tarde a gente desejar, né? Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Que a gente possa, nesse novo tempo, né, nessa nova oportunidade, toda vez que se inaugura um ano, é uma etapa que se fecha, uma que se abre e se abre novas oportunidades, né? Para que a gente repense, pense, torne a pensar e levanta e anda, né? Que é o mais importante, que é levantar de onde a gente se encontrava no velho e caminhar rumo ao novo. E luz e direção e amigos nós temos para acompanhar e para seguir. Senão, não estaríamos aqui nessa casa e nessa doutrina, né? Eu acho tão bom, não sei se eu já contei aqui, a Pérola deve lembrar, eu gosto tanto dessa casa, mas tanto dessa casa, Pão Nosso, que tem um Pão Nosso também lá em Monte Alegre, né? Centro Espírita Pão Nosso lá em Monte Alegre. E montei o estudo, olhei lá na agenda, Pão Nosso, né? Cheguei, fiquei parado ali na porta ali. E estou parado e não abri, e lá era 7h30, né? Eu falei, gente, mas está dando quase 7h30, chegou ninguém, né? Aí eu liguei, né? Eu falei, não, minha mãe está indo, dá um tempinho. Eu falei, minha mãe? Né? E deu 7h30, não chegou ninguém, porque aqui é 8 horas, né? E quando ele falou assim, onde você está? Eu falei, eu estou aqui na porta do centro. Ele falou, minha mãe está aí na porta do centro, falou que não tem ninguém aí. Eu olhei que aí cai a ficha, né? Eu falei, quem está falando? Aí ele falou, identificou o nome do dirigente do centro lá. Era Monte Alegre, Pão Nosso de Monte Alegre. E eu estava aqui na porta, aqui, né? É isso que é gostar, né? E não deu tempo de chegar lá, né? Não, já era 7h30, 7h40, lá é 7h30. Mas isso é bom para a gente organizar direitinho, né? Manter atento, porque muitas das coisas, às vezes a gente pensa que está atento, mas muitas coisas, por mais que a gente saiba, costumam nos escapar, né? Costuma fugir do nosso controle, quando a gente pensa que está dominando aquilo, né? Oba, que bom, já estou na doutrina há muito tempo, aqui na doutrina dos espíritos, já conheço a literatura, então eu estou isento de enganos, né? Eu estou isento de quedas, de confusão, eu estou isento de ser assediado pelos nossos irmãos, os quais nós somos devedores, né? Então, para que a gente não se julgue tão assim, é necessário que a gente aceite o desafio de estar sempre renovando, né? De estar sempre atento às luzes às quais nós seguimos, para que nós não percamos nos caminhos. Então, esse tempo que surge como um desafio. E essa leitura, esse comentário, essa conversa nossa, esse bate-papo, esse colóquio, né? Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 144, né? Um desafio. E todos nós sabemos que essas leituras dessa coleção, o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz, ela tem o título e depois tem um versículo, né, bíblico. E esse versículo ele é comentado por Emmanuel, né? Por Emmanuel, que nos esclarece e nos ajuda a entender o significado real dessas falas de Jesus, dessas falas que às vezes nós ainda
permanecemos assim com a visão meia turvada, né? Quando nós lemos, quando nós estudamos, por falta de uma chave que venha nos clarear ou nos esclarecer. Mas nós temos a doutrina dos espíritos e temos esses luminares, né? Esses espíritos que nos esclarecem. Tanta coisa que a gente lia, tanta coisa que a gente tinha como uma verdade ali selada, né? Mas que depois, com outras verdades que nos foi apresentada, nós vimos que era necessário a gente voltar aos estudos, né? Deitar os olhos ali e soube o olhar e a fala desses irmãos maiores, nós construirmos os nossos rumos, nós levantar da nossa posição que a gente se encontrava, que até então podia ser até cômoda, né? E quando a gente descobre assim, novos significados, ou os verdadeiros significados dessas falas, a gente fala, nossa, agora eu tenho que movimentar. Ou a gente fala, não, eu não deveria ter sabido disso, né? Agora, já que eu sei, eu tenho que ir. E da mesma forma, nós vamos encontrar, para nos auxiliar, lá na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho, ele nos fala de uma maneira de nós compreendermos, entendermos e marcar os nossos rumos. O que fala lá na pergunta 919A? Um de cada vez para não virar bagunça. O que fala lá? Isso aqui é bom, porque lá fala justamente do conhecimento que nós devemos ter de nós mesmos. Conheça-te a ti, né? Então ele fala assim para nós, faça como eu fazia quando eu era vivo, né? Quando eu estava entre vós, todas as noites antes de dormir, eu corria, né? A visão no dia ali, a lembrança das coisas do dia, e procurava ver se não havia deixado nenhum motivo para que fosse motivo para um irmão, né? Sair ou ter ficado magoado comigo, se eu não dei nenhuma oportunidade, se eu deixei de auxiliar, ou se eu deixei alguma ponta para que alguém pudesse ter contra mim um pensamento negativo. Isso é bom, que a gente já faz isso todo dia, não faz? Quando a gente deita, né? Às vezes não dá tempo nem de rezar, tem dia, né? E a gente fala, Pai Nosso, Amém. Né? Mas isso é muito bom para que a gente venha nos conhecer, para a gente conhecer os nossos limites. Para a gente conhecer e lembrar e ver onde a gente pode e deve mudar, o que a gente consegue mudar. Estamos aí iniciando o ano, né? Os planos que nós fizemos no ano passado, como desafio, foram cumpridos? Será que nós cumprimos? Porque às vezes a gente escreve, anota lá na agenda, depois guarda a agenda, né? E nunca mais abre a agenda. Abre no outro ano, nossa, já achei a agenda. Aí via lá o que a gente tinha traçado como meta, né? E a gente vai vir falando, nossa, isso eu não conseguiria, mas isso eu conseguiria, né? Então, nos conhecendo, como o Santo Agostinho nos chama, para fazer esse trabalho, para fazer essa reflexão, nós vamos ver. Vamos falar assim, nossa, eu esqueci de pedir perdão para a esposa quando eu fui dormir. Eu esqueci de dar o perdão. Porque a gente, principalmente na questão do perdão, a gente nem sabe se amanhã a gente vai ter oportunidade de pedir perdão. A gente dormiu hoje, você sabe o que acontecerá amanhã? É porque o perdão também é tão fácil, porque a gente pensa assim. A gente vai uma alegria, né? Vem cá te dar o perdão, tá? A gente perdoa, né? Então o desafio para nós vai ser aquele outro, vai ser assim, ó. Aí a gente já muda, né? A gente vai assim, a gente pedir perdão. Que é mais difícil, né? Então a gente coloca como um desafio. E a gente vai lembrar de Paulo,
que ele tem todo aquele processo, né, de o antes e o depois. O antes nós conhecemos como Saulo, né, o caçador, o perseguidor da doutrina do Nazareno, né, de Jesus, o homem que foi responsável por perseguições ao cristianismo, aos apóstolos, o homem que pegou, né, a licença e autorização com mandado de busca e prisão e assassinato, né, daqueles que ele encontrasse no caminho, que se defendesse o Cristo. Mas naquela estrada de Jerusalém, né, até Damasco, a famosa estrada de Damasco, que cada um de nós temos que passar e cair do cavalo para cair em si, ele mostra e aceita o desafio. Um desafio. Quando o mestre diz que o mestre aparece em luz, aquele clarão, né? E uma voz sai daquele clarão e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí ele fala: quem é vós? Quem sois vós? Né? Então ele aceita aquele desafio quando Jesus fala para ele: sou aquele a quem você persegue. Né? Tanto eu, Jesus, quanto aqueles outros que agem em meu nome. Né? Então toda vez que o Paulo estava perseguindo, ele não estava procurando o Jesus. Porque Jesus já havia sido crucificado e Paulo 70 anos depois, né? Quanto tempo depois? Mas na figura de cada um daqueles outros era Jesus. Então ele aceita o desafio quando Cristo faz a ele o convite. Ou seja, relembra a ele que ele era um vaso, né? Um vaso para depositar diamantes, né? Era um vaso de barro, mas um vaso que geraria e guardaria em si a essência do cristianismo. E hoje nós damos graças a Deus de estarmos aqui na doutrina dos Espíritos, sermos cristãos, graças ao desafio aceito por Paulo. O que queres que eu faça? Siga-me. Da mesma maneira, Francisco de Assis, né, aceita o desafio, vindo das cruzadas, né, ouve a voz do mestre: por que me persegue? Francisco, né? Ele fala: que queres que eu faça? Então esse é o nosso desafio, de aceitar esse convite. Porque nós vamos embrear na leitura aqui, onde ele vai falar o versículo dessa leitura fala da seguinte forma: eu uso a prancheta porque tem mão sobrando, né? Então ele fala assim, ó, o versículo que vai ser comentário dessa leitura está lá em Atos 22:16. E agora, por que te detens? Eu falei tanto em desafio, falei tanto em luta, né? Porque nós já chegamos na doutrina, nós já recebemos de Deus tantas coisas, nós já sabemos tantas coisas, aí a gente para no tempo, né? Volta para a zona de conforto, como se não tivesse ou não soubesse de nada. Aí vem a consciência, vem Deus, vem a lei e fala: e agora? Por que você parou? Por que você parou? Por que te detenhas? Né? Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna: e agora, por que te detens? Depois de ter sido visitado pelo Cristo no caminho, ter passado pela transformação, né, quando ele é curado da visão, que nós vamos entender que não é só uma cegueira das vistas, né, mas há aquela abertura de olhos que é para o novo mundo, para a nova lei, que ele já sabia o que era. E que ele, tendo recebido no caminho a presença do Cristo, a visão do Cristo, sabendo de tudo e diante de tudo, aí Ananias pergunta: e agora, por que te detens? Continue. Né? Aí nós vamos entendendo que que essa caminhada é longa e árdua, é um duelo interior onde o mal ainda prevalece. Por isso que eu falei, a gente tem que
Eu falei o que São Agostinho falou, que a gente tem que se conhecer. Nós temos que nos conhecer. Porque essa caminhada, ela é árdua. Né? A gente poderia estar aqui com a casa cheia, né? Mas muitos ainda não fazem essa opção. Nós fizemos essa opção. E nós abrimos mão de muitas coisas, que às vezes dá saudade, e às vezes nós ainda voltamos. Porque esse caminho, ele não é de dizer na alegria, né? Eu vou, eu quero. Aí passa 2, 3 dias agora, né? Aí começa as cobranças, né? Eu aceito a direção da casa. Às vezes na alegria fala, né? Aceita. Mas e aí? É árduo esse caminho. Esse caminho de deixar a cegueira, como o cego lá de Jericó, deixar a cegueira de estar sentado à beira do caminho e voltar para o caminho reto. Porque quando a gente está sentado à beira do caminho, a gente está longe do caminho. É como ficar sentado na calçada e a luz, o bem passar na estrada, no caminho. Nós estamos à beira. Mas vem Jesus e diz, levanta-te, né? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passe por mim, porque ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Então é árduo esse caminho. Nós temos que ter certeza, temos que ter vontade. Por falar em vontade, nós somos cheios de vontades, né? Mas só a vontade ajuda? Só a vontade resolve? Porque às vezes a gente fala assim, ó, tem uma vontade de parar de fumar. Muita vontade. Aí o cigarro, fumar cigarro está no bolso. Aí tem o outro que fala assim, aí esse já está agindo com a boa vontade. Fala, eu tenho vontade de parar de fumar. A boa vontade é aquela que faz com que nós ergamos, nós tomamos decisão. Porque quando só a gente só tem a vontade, parece que a gente fica meio leso, né? Fala assim, eu não falei para ninguém, eu não falei para ninguém. Então é um duelo interior, é uma briga, esses desafios, essa aceitação, essa chegada para a doutrina dos Espíritos, chegada para a luz. É um verdadeiro desafio, um duelo. Porque há quantas e quantas encarnações nós vivemos optando por outras coisas que agora a gente luta para abrir a mão, né? E principalmente aquelas que estão não lá fora, mas dentro de nós. Porque aqueles vícios que estão lá fora é mais fácil de se combater. Mas os que estão dentro, que é a má vontade, que é o egoísmo, que é a vaidade, que é a preguiça, a maledicência, né? É um duelo interior árduo. Porque a gente pode falar assim, não, ninguém está vendo. É por isso que a lei fala, né? A lei dos homens é uma, a lei de Deus é outra. A lei dos homens perdoa, mas sei lá dentro de você fala, eu continuo o mesmo, né? Então a gente engana os homens, mas não engana a Deus. E Pedro, numa conversa com Jesus, lembrando desses vícios, dessa luta, Pedro, numa conversa com ele, diz, Pedro, tudo que você ligar aqui estará ligado nos céus. Mas tudo que você desligar também estará desligado. Então é essa luta. Para romper essa luta, para deixar o velho e continuar sonhando com o novo, né? Então, é um duelo interior onde o mal ainda prevalece. É o conflito entre o que desejamos ser e o que realmente somos.
Muitas vezes encontraremos obstáculos, desafios, porém Jesus é claro quanto ao convite do aprimoramento interior. A nossa briga não é com o outro lá fora. A nossa briga é comigo aqui dentro. Né? A paz do mundo começa em mim, né? O que eu quero ser lá fora, eu tenho que ser aqui dentro. Ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto ao reino de Deus. Então, uma vez que nós já conhecemos e voltamos atrás, ele fala que não é apto ao reino de Deus. Mas aí nós vamos encontrar a fala do Chico Xavier, que fala que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não é o mesmo que levanta-te e anda? Porque se nós formos ficar presos no que nós fomos ou nos erros que nós praticamos, nós não acreditamos na misericórdia, nem na justiça e nem no perdão de Deus. Nós não podemos falar assim, eu matei, eu roubei, eu traí, eu não tenho nenhum jeito, não tem mais jeito, eu não acredito que Deus vai me perdoar. Enquanto nós ficarmos assim, nós estaremos presos nessas coisas. Então, embora a gente não possa mudar as atitudes de ontem, a gente pode fazer diferente amanhã, né? Então, chega de delongas e vamos, então, à leitura propriamente dita. Eu vou fazer a leitura toda e depois a gente volta, ok? Um desafio. E agora, por que te detens? Atos 22:16. Relatando à multidão a sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna: e agora, por que te detens? A interrogação merece ser meditada por todos os que já receberam os convites, apelos, dádivas ou socorro do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastima não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de 1000 modos diversos, foi pronunciado o seguinte desafio: e agora, por que te detens? Bonita a leitura, né? Bonita, né? Então o que fala para nós? E agora, por que te detens? Ele pergunta a pergunta que nós começamos. E agora, por que você parou? E agora, por que desanimou? E agora, por que a preguiça? E agora, por que a má vontade? E agora, vem, segue-me ou não segue-me? Então, e agora, por que te detens? Quando a gente analisa essa fala, é sinal que já existia, então, uma caminhada, um trabalho, já existia algum conhecimento, né? Porque ele fala, então,
Por que que parou? Se parou é porque estava andando, né? Porque deter é parar. Então já havia uma caminhada. Porque quando nós vamos reencarnar, nós vamos lá e fazemos uma ficha, né, de tudo aquilo que a gente vai fazer. Então quer dizer que quando a gente tem conhecimento, quando chega aqui, a gente passa por aquele esquecimento, mas enquanto a gente está de dia, está andando por aí, está na vigília, mas à noite, quando a gente fala à noite, mas é quando a gente dorme, a gente volta no mundo espiritual. Então a gente volta a ter contato com tudo aquilo que a gente comprometeu. Porque quando o corpo adormece, para onde vai o espírito? Não volta para o mundo espiritual? E onde é a nossa morada. Então, se ele volta para lá, quem aqui que não fala assim, nossa, eu sonhei com tanta gente estranha, um povo que eu não conhecia, né? Não é que a gente não conhecia. É de onde a gente veio, são nossos conhecidos. E na maioria são nossos anjos de guarda. São aqueles que estão nos inspirando, intuindo, que estão nos dando as dicas de como acertar, né? Então, se nós temos conhecimento disso e retornamos para o corpo, ficam as lembranças. Quando a gente faz uma leitura, quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente ouve uma preleção, quando a gente fala, mas eu sabia disso, eu sei disso. Então por que está parado? Porque não é a primeira vez que nós estamos encarnados. E esse convite para estarmos aqui não foi feito ontem, e nem nessa encarnação passada. Foi feito quando o Cristo aqui reencarnou, quando o Cristo aqui encarnou, quando ele esteve entre nós. Vem, segue-me, né? Para onde eu vou, vós também podereis ir. Na casa do Pai há várias moradas. Se a gente sabe disso, por que falta a fé? Falta a coragem? Por que vem o desânimo? Por que te detens? Né? Então ele fala assim, a interrogação nessa pergunta merece ser meditada por todos que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Quem nunca recebeu, né, o convite? Esse é um convite de estarmos aqui. Quem nunca recebeu uma dádiva, um bem do mundo espiritual de Deus, quem nunca recebeu? Ou um socorro do plano espiritual. Isso aqui eu acho que nós nunca recebemos um socorro, né? Todas as horas, todos os instantes, todos os minutos, nós estamos sendo socorridos. Estamos sendo socorridos. Às vezes a gente livra de alguma coisa e fala, nossa, viu como eu sou bom? Me livrei daquilo, né? Mas é Deus, né? É o plano espiritual. Às vezes a gente pede também tanta coisa a Deus, né? Ao mundo espiritual, e o melhor que ele faz para nós é não dar aquilo que a gente está pedindo. Porque passa 2 dias e você fala, nossa, ainda bem que Deus não me deu, né? Quando a gente é jovem, né? Que já não é o caso de vocês, né? A gente costuma pedir, não, quer aquela, quer aquele, né? Aí não acontece, né? A gente junta com outro, casa com outro, aí você vê aquela ou aquele que você pediu, você fala, nossa, ainda bem que Deus não me atendeu, né? Ou a gente pede alguma coisa, né? Ainda bem que Deus não me atendeu. Então, o mundo espiritual, ele é um pronto-socorro que todos os instantes está cuidando de nós. Ele pergunta, quem que nunca foi atendido, foi socorrido, foi amparado? Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculo de toda sorte na província nebulosa da queixa. Conhecemos, nós que já estamos aqui, que fala beneficiários do Evangelho, nós que estamos sob, né,
essa bandeira, que é a bandeira do Cristo, porque o Evangelho é cósmico, é universal, ele fala que ainda prendemos ao obstáculo. Ele manda, né, amar um ao outro, ele manda que zelemos, cuidemos um do outro, mas nós esquecemos disso. Quantos beneficiários do Evangelho prendem-se ao obstáculo de toda sorte na província nebulosa da queixa? Somos campeões em nos queixar, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Oh, meu Deus, onde foi que eu errei? Oh, meu Deus, eu não pedi para nascer. Né? Sabendo já, principalmente nós, sabendo das leis de causa e efeito, sabendo da lei da atração, né? Sabendo da lei do perdão, mas nos perdemos nas queixas, principalmente quando não somos atendidos naquilo que nós ficamos pedindo, né? Aí a gente queixa. Ou a gente queixa do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso filho, da nossa condição social. Mas somos nós que pedimos, então nós temos conhecimento. E o Evangelho está aí, nos acolhendo, nos explicando, nos consolando, né? Que a doutrina dos Espíritos nos consola, que é o Evangelho redivivo, nos consola, nos educa, né? Se felicitados, ou seja, se visitados pela luz da fé, né? Se felicitados pela luz da fé, lastimam não conhecer, ter conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança, né? Ou seja, quando a luz chega, fala, nossa, agora que eu estou velhinho, né? Podia ter conhecido na minha época de juventude. Ah, se eu fosse mais jovem, né, eu ia fazer isso. Ah, se eu fosse mais novo, né? Ou então na idade madura, ou na dificuldade material, sustenta, né? Continua tendo as mesmas tendências inferiores que lhe marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Ou seja, mesmo agora, no ponto que estamos recebendo os conhecimentos, né? Mesmo falando, ah, se eu fosse mais jovem, ah, se eu fosse mais novo, ah, se eu fosse mais rico, ah, se eu tivesse mais dinheiro. Mas o pensamento continua o mesmo. Não aproveita um instante. O pensamento continua preso lá atrás e continuamos fazendo as mesmas coisas de que quando não conhecíamos, reclamamos, mas estamos fazendo as mesmas coisas, né? E ele continua falando para nós. Nas palavras, né, exteriorizam sempre grande boa vontade. Somos bons de papo, né? De lábia, né? Então, de palavra eu faço tudo. De palavra eu perdoo, eu amo, eu canto, eu trabalho, eu auxilio, eu sou companheiro, né? Eu perdoo, mas de palavra. De palavra. Sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de força, né? Ai, agora eu não posso, agora eu não dou conta mais, agora eu não tenho tempo, né? Tem até aquele ditadozinho que fala, se queres alguém, se está procurando alguém para te ajudar, procure quem está trabalhando, né? Não procure quem está à toa. Porque quem está à toa não tem tempo, né? Depois eu vou, amanhã eu vou, né? Mas reclamamos sim, imediatamente da falta de dinheiro. Só não ajudo porque eu não tenho dinheiro. Mas é só com dinheiro que ajuda? É só com bem material que ajuda? Eu não tenho tempo. Ué, a gente não fica o dia inteiro trabalhando, a noite inteira trabalhando, né? Sempre tem um tempinho. Sempre tem um tempinho. A gente é que tem que fazer esse tempo. Eu não tenho forças. Eu fico imaginando assim, e é até um assunto interessante, porque
é muito falado. Fazer o bem. Aquela pessoa que está em coma, que está no hospital acamada, que não mexe, nenhum dedo está em coma. Ela pode fazer o bem ou o mal? Será que ela pode? Está lá na cama, não mexe em nada, nem pisca. Pode sim, pode fazer o bem e pode fazer o mal. Né? Aí ela fala assim, aí vai justificar que tem tempo e que tem força. E ele fala, e na fala, a gente pode ajudar alguém? Pode, pode. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando nós vamos exteriorizar o que ele está falando aqui nas palavras, nós estamos pondo para fora aquilo que estamos carregado. Aquilo que está carregado no nosso espírito, aquilo que está carregado no nosso coração. Porque a boca só fala, né, aquilo que nós temos dentro. Então a gente pode ajudar, pode construir, como que da mesma forma nós destruímos. Queixam-se imediatamente da falta de tempo, saúde, dinheiro e de força. São operários contraditórios, né? São operários que nega, que aceita, que não aceita, que está sempre contradizendo. Sim, não. Ou agora eu quero, agora eu tenho fé, agora eu não tenho, agora eu vou, agora eu venho, agora eu não sei, né? Então são operários contraditórios que ao tempo do equilíbrio orgânico exigem repouso. Quando é para estar trabalhando, né? Equilibrado, quer repouso, quer tranquilidade. Cabeça vazia, oficina. Né? Então, quando a gente está parado, a gente está perdendo o tempo. E tempo, quando nós dizemos aqui, é contável, né? É riqueza. Se para nós tempo é dinheiro, para a nossa evolução espiritual, o tempo é diamante. Né? Então, somos contraditórios, que ao tempo do equilíbrio orgânico, exigimos repouso. E na época da doença corporal, sentimos saudade do serviço. Quando o serviço está aí, nós estamos com saúde, nós corremos do serviço. Né? E quando a gente está doente, a gente quer o serviço. Quando a gente está doente, a gente... Agora eu vou. Levanta cedo, mesmo não podendo, quer ir fazer caminhada, né? No tempo que podia fazer a caminhada, comendo, bebendo, dormindo. Né? Aí vem a doença, quer levantar cedo e fazer caminhada. Isso, fala-se na caminhada, porque isso é um bem que a gente está fazendo para a gente. Mas quando o serviço, que é o serviço do Cristo, que é o serviço do bem, que é auxiliar o próximo, que é trabalhar a nossa transformação, a gente foge, a gente quer tranquilo, a gente quer tranquilidade, a gente quer, como dizia minha avó, sombra fresca, né? Como é que é? Água fresca. Água fresca aí? Sombra e água fresca. Sombra e água fresca e botina larga, né? Ainda esquecendo a botina, né? Ainda tem a botina, que a botina aperta o calo, né? Então a botina larga. Mas quando a gente tem oportunidade, quantos de nós aqui não temos oportunidade de trabalhar? Vamos nos restringir só à casa espírita. Quanto há de trabalho? Né? E esse trabalho dentro da casa espírita é o nosso trabalho interior. Porque lá fora nós temos que ser o que nós somos aqui. Não é? Mas aí a gente foge à luta. Somos bons só nas palavras. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Conheça-te a ti mesmo. Né? E conhecendo-te a ti mesmo, você sabe onde estão as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus pontos fracos. Então é necessário combater isso. Naquela musiquinha da Flávia Ferro, os meus inimigos estão todos em volta do meu umbigo. Né? Não estão lá os meus inimigos.
estão dentro de mim, estão comigo, e eu tenho que combatê-los. Quais são esses inimigos? Aí, se a gente for começar a enumerar, a gente pode sentar aqui, pegar um lápis e um papel. Bom, nós não somos, né? Não começa por aí. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. Em qualquer tempo. Desde o princípio da nossa existência até o final, nós temos possibilidades de trabalho. Porque nós já somos semeadores. O Cristo já conta conosco. Ele fala que conta com a migalha que nós, de caridade, de amor, que nós podemos fazer. Ele conta com isso. E ele conta com o nosso evoluir, com o nosso progresso. É por isso que ele esteve entre nós. Então, em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados por essas possibilidades de serviço. A parábola dos talentos nos qualifica, né? A parábola do semeador nos fala que nós somos trabalhadores. A do depositário fiel, né? Então, é para todos nós que recebemos essas dádivas divinas, de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. Ele fala que para nós, que já ganhamos tudo, que já ganhamos muito, que conhecemos tanto, que recebemos tanto, né? Tantas oportunidades, tantos cuidados, tantos carinhos, é para nós que ele dizia agora. O desafio é esse. Por que te detens? Então, para nós que já estamos aqui, para nós que já chegamos, e que chegamos principalmente para esse tempo chamado 2025, vamos levar como reflexão, né, o porquê que nós, às vezes, paramos. E vamos lembrar sempre da fala do nosso companheiro, Ananias, para que a gente possa levantar, sair da nossa zona de conforto e ver que lá fora tem muito trabalho, muito serviço, e lá dentro de nós, né, tem uma voz que nos diz: venha. Algum comentário, algum auxílio, alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Então, da mesma forma que começamos com o amparo, o auxílio da espiritualidade superior, com carinho, né, e com a firmeza e a vibração dos companheiros que estão aqui dando sustentação, né, que são vocês, a gente termina o nosso trabalho, agradecido pela oportunidade, e que Jesus nos abençoe. Nós vamos agradecer ao nosso irmão, que veio nos trazer alertas, né, importantes na nossa caminhada. Lembrar que o José Eustáquio é colaborador na AME, no Conselho Regional Espírita do Triângulo, e é diretor do Centro Espírita Irmão Timóteo, que fica fora da cidade, fica no distrito de Miraporanga, né? Então, aliás, eu acho que só Miraporanga e Itapuirama, né, que tem casa espírita. Só, Se não me engano, né? só. É. Então a gente agradece muito ao nosso irmão que veio nos trazer esse trabalho dele, né, de estudo, de pesquisa, para nos alertar, para nos lembrar das nossas obrigações, do nosso compromisso. E depois da prece a gente vai para o passe, né? Todos estão convidados a tomar o passe. Mestre amado Jesus, agradecidos por esta
noite de luz, de ensinamentos, que o nosso querido irmão veio nos trazer. Agradecemos também a espiritualidade amiga que nos acompanha e nos auxilia. Nesse momento de encerrarmos o nosso estudo de hoje, lembrarmos de todos aqueles irmãozinhos que sofrem, tanto os males do corpo quanto os males do espírito, que todos possam receber a luz do seu amor, todos aqueles nossos entes queridos, todos os nossos amigos, vizinhos, colegas, possam todos eles receber essa luz. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo e do espírito, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação e no erro, livrando-nos da prática de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em paz. Por favor, me veja como eu não sou.